Olá, 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 pessoal. Olá, 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 professor João com vocês. Estamos aqui para mais um conteúdo, né? Mas antes de mais nada, deixa aqui agradecer a participação de vocês, tá? Você que está aí, né, assistindo os vídeos pelo nosso canal do YouTube, né, que é o CNH On. Obrigado aí por estar prestigiando nossas aulas, tá? Espero poder contribuir com vocês. Agora, você que já é nosso aluno também, né, e está acompanhando pelo app, olha aí, mais uma aulinha importante para a gente, né? Aula interessante essa daqui. Inclusive, preocupação de muitos candidatos à habilitação, tá? Ou quem mesmo está fazendo um treinamento, né? Buscando esse conhecimento, né? Para outras finalidades, como concurso e tudo mais. Pessoal, vamos lá, tá? Vou entrar nesse conteúdo muito interessante, mas antes de mais nada, deixa eu só dar um recadinho aqui rapidinho, tá? Olha só, se você está me acompanhando pelo YouTube, né, CNH On, convido você, tá? Printa essa tela aí agora, tem um QR Code ali em cima, tá? Depois você clica sua câmera nesse QR Code e vem conhecer nosso app, tá bem? Porque, pessoal, o nosso app aí, tá? Vocês já estão pelo app, né? E quem vai entrar no app depois pelo esse código de barra, lá você consegue encontrar, tá? Material de apoio, que seria esse conteúdo aqui, né? Para você fazer download, tá? E tem embaixo também na barrinha verde, pessoal, ou no início do aplicativo lá, uma possibilidade de você adquirir o material didático, mas é o simulado, pessoal. Tem muita gente assistindo conteúdo, isso é muito interessante, mas está deixando passar batida ali o simulado. Clica lá, solicita o seu simulado, porque esse simulado, tá? Preste atenção. Ele é um simulado direcionado, tá? Exclusivo, e são questões extremamente reais, atualizadíssimas do Detran, tá? Ali realmente você vai estar estudando de maneira direcionada, tá? Nada avulso aí, né? São questões realmente do Detran ali do Tocantins, tá bem? E serve para todo o Brasil, né? Então, convido você ali para poder baixar, conhecer nossos simulados. Lá você vai ter o suporte do professor, vai conseguir conversar comigo diretamente, né? Via um canal chat lá. Se você não conseguir conversar comigo, vai ter ali para poder te atender também, em tempo real, né? Um dos nossos colaboradores que está preparado aí para poder conversar com vocês, tá bem? Não deixe de baixar o aplicativo. No aplicativo, localize lá, né? Quero adquirir meu simulado. Pessoal, preço acessível, cabe no bolso de todo mundo e garante aí a sua aprovação, tá bem? Bom, mas então tá bom, muito obrigado aí pela oportunidade para poder explicar essa situação. Vamos agora que vamos, né? Infrações e penalidades. Ai, professor do céu, essa matéria aí eu até pulo aqui no meu manual. O pessoal fala que é difícil demais, eu me confundo muito. Pessoal, tranquilo. Essa matéria não é tão assim, né? Um bicho de sete cabeças, não. O problema é que às vezes você está estudando um pouco de maneira, né? É, vamos falar, não tão objetivo e às vezes estudando o que não precisa. Então aqui eu fiz um resumo, tá bem? E nós vamos direto ao foco. Pessoal, olha só que interessante. Olha só que interessante. Vamos lá para a primeira informação. Olha só. Vamos lá, próximo slide. Infração. Primeira coisa que eu tenho que entender, tá bem? Eu tenho que começar pela base, pelo alicerce. Para mim conhecer todo esse conteúdo e não ter dificuldade com ele, primeiro eu vou ali, né, no alicerce, na base. O que que é uma infração de trânsito? E aí, o que que é uma infração? Você sabe o que que significa a expressão infração? Pessoal, a infração é um desrespeito a alguma regra, né? No caso, o trânsito ele é regido pelo CTB, que é o Código de Trânsito Brasileiro. E ali tem vários artigos, né? E alguns complementos através de resolução. Então, eu preciso seguir determinadas normas, tá bem? A partir do momento que existe ali algo para poder, né, assim, manter o trânsito em harmonia e eu quebro aquela regra, né, eu estou cometendo uma infração de trânsito. Olha só o que está escrito aqui, ó. Infração, vou até ler o texto, ó, conforme está escrito, né, direitinho na redação. Olha só. Constitui infração de trânsito a inobservância de qualquer preceito do CTB. Tá bem? Ou seja, regras que estão ali dentro do CTB que você não está dando a devida atenção e desrespeito, que é a inobservância, né? A qualquer preceito do CTBC, da legislação complementar ou das resoluções do CONTRAN, que é o Conselho Nacional de Trânsito, sendo o infrator sujeito a penalidades e medidas administrativas. Aí está o X da questão. Sujeito a penalidades e medidas administrativas. Começa a pegar o entendimento de agora. Você já está sabendo o que significa uma infração, que é um desrespeito à regra, né? Tem lá, vamos pegar uma regra. O motorista, para conduzir motocicleta, tem que fazer uso do capacete, né? Todo mundo sabe disso. Aí o que, que acontece? Resolvo, né, ir ali na esquina rapidinho sem o capacete. Você acabou de quebrar uma regra, infração, né? Vai responder pelo artigo do Código de Trânsito Brasileiro referente,
tá bem? Ah, o cinto de segurança é obrigatório, professor? Sim. Aí eu estou passeando no meu carro ou meu passageiro no banco de trás, alguém não está usando o cinto de segurança, está quebrando uma regra, tá? Então está cometendo o quê? Uma infração. Eu acho que até aí tudo bem, né? Tranquilo. Conseguimos entender o que significa infração. Então vamos lá, passo a passo para você não ter dificuldade com o conteúdo. Próximo. Olha só, a classificação dessas infrações, né? Eh, cada infração de trânsito, cada desrespeito à regra, tá? Ela vai sofrer uma alteração em questão de valores, né? Se ela for uma infração de trânsito, vamos falar mais simples ali, o valor dessa infração vai ser um. Agora, se ela for uma infração de complexidade elevada, o valor já vai ser outro, tá? Então, esse valor vai ter variações, tá bem? Dependendo da classificação dessa infração, dependendo do desrespeito e o que que você fez de errado no trânsito. Junto com esse valor, tá? Junto com esse valor que vai ser agregado ao documento do veículo, a infração de trânsito ela é classificada em leve, então uma situação mais simples ali, média, né? Começou a complicar, grave, aí já, né? Já ficou feia a coisa, e gravíssima, né? Que aí seria você tipo, né, quebrou qualquer regra aí, seria uma situação bem complexa. Então, essa infração de trânsito é classificado conforme a sua natureza. Pega bem esse nome, pessoal, porque esse nome natureza está relacionado, tá, à classificação dessa infração. Então, o Detran vai lá estar te perguntando. No final, eu tenho aqui algumas questões, tá? O Detran vai te perguntar qual a natureza da infração. Olha só, qual a natureza? Então tá querendo saber se esse desrespeito à regra é leve, é médio, é grave ou gravíssima. Tá bem? Nós vamos ver adiante isso aí. Beleza? Então, já sei o que é uma infração de trânsito. Oh, bem te vi. Já sei qual que é a infração de trânsito, já sei o que significa, tá bem? Já sei o que que significa e já sei que ela é classificada conforme a sua natureza. Então pega bem esse nome. Ó, existe a infração de natureza leve, a infração de natureza média, grave e gravíssima. Olha só o que, que fala o texto. Ó. As infrações de trânsito classificadas em quatro categorias, né? Que seria a natureza delas, né? Leve, média, grave e gravíssima, conforme o Código de Trânsito Brasileiro. A classificação é feita com base no grau do risco que a infração representa para a segurança no trânsito. Então, aqui está dentro do texto, né? Ficou muito legal para você entender. Beleza? Ó, professor, já estou entendendo. A infração é um desrespeito às regras, né? E dependendo de qual regra eu quebrei, né? E o teor, a gravidade, aí vai ter essa variação conforme a sua natureza. Então vamos ponto a ponto. Beleza, professor, entendi. A leve, 3 pontos. A média, 4 pontos. A grave, 5 e a gravíssima, 7. Aí, pessoal, professor, mas o que, que é essa pontuação? Pessoal, essa pontuação, eu brinco muito com os alunos na sala de aula, né? Não é para você ficar, né, unindo, somando pontuação e chegar no final do ano e falar assim: ah, vou lá no Detran, né? Deve ter direito a um panetone, né? Ou o Papai Noel vai me dar uma bicicleta. Nada disso, né, pessoal? Essa pontuação, nós vamos ver mais adiante, ela vai sendo somada, tá? Conforme você vai cometendo infração, tá? E chega a um ponto que isso aí pode te ocasionar situações bem mais complexas, como ter uma carteira suspensa, que é tirar seu direito legal de dirigir por um determinado período. Depende da situação, até caçar seu documento, né, de forma definitiva, tendo que você reabilitar, começando de novo um processo de habilitação depois de um certo período. Ou seja, essa pontuação, ela serve, no caso, só no intuito mesmo de agravar essa penalidade do motorista, tá? Em vez de ser uma multa, pode ter situações mais complexas que nós vamos entender diante. Então, essa pontuação não é bom, tá bem? Não é bom. Como tomar a multa também não é bom e como também ter que pagar ela também não é bom, né? Ok? Então, beleza, vamos entendendo. Eu vou retrocedendo na matéria para você entender. Eu já sei o que é uma infração de trânsito, que é um desrespeito à regra, já sei que ela vai, né, vai ter uma classificação que vai variar conforme a sua natureza, leve, média, grave, gravíssima, e junto com essa natureza, né, e a complexidade dela, também vou receber pontuação na minha carteira, que o professor já falou. Somando essa pontuação, cada infração que eu cometo, eu vou somando, 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 que não vai servir para trocar num panetone nem numa bicicleta, né? Vai ser para poder agravar sua penalidade, nós vamos ver mais adiante. Beleza, professor? Até aqui tudo bem, né? Acredito que vocês não estão com dificuldade ainda. Agora veja bem, lá no começo da matéria, no comecinho, né? Quando o motorista comete uma infração de trânsito, né?
ela ele pode sofrer a penalidade e a medida administrativa. Então vem cá, olha só. Próximo slide aqui com a gente. Penalidade. Essa penalidade, ela advém da onde? Lá da infração. Então, eu cometi uma infração de trânsito, professor. Você vai ser punido, né? E essa punição, nós damos o nome de penalidade, tá? Vocês conhecem muito a multa, né? A multa, todo mundo que tá ali comete uma infração de trânsito já de cara se autocondena, né? E já fala, tomei uma multa, né? Que não é bem, nem bem assim, né? O fato de você cometer uma infração de trânsito não quer dizer que você vai ser penalizado. Ah, como assim, professor? Não, você pode ter o seu direito de defesa, recurso, montar, né? Se você conseguir reverter através de fatos e argumentos, você de repente não vai ser penalizado, tá bem? Outras circunstâncias também, se o auto de infração for inconsistente, irregular, se alguma informação tiver errado ali, isso também é considerado cancelamento, né? Então tem alguns detalhes aí que nem sempre, né, uma suposta infração ali realmente vai virar uma penalidade. Mas enfim, cometi uma penalidade é fato, né? Avancei um sinal vermelho, estacionei em um local proibido, né? Estava conduzindo uma motocicleta de viseira totalmente aberta. O que mais? Conduzindo uma motocicleta de chinelo, né? Que seria mais comum, falando ao celular. Cometi uma penalidade. Da penalidade, pessoal, vai nascer. Desculpa, cometi uma infração. Volta lá. Da infração de trânsito vai nascer a penalidade. Tá bem? Isso é fato. Não existe penalidade sem não existe uma infração de trânsito sem a penalidade. Recapitulando, não existe uma infração de trânsito sem a penalidade. Se você cometer uma infração de trânsito, você vai ser penalizado. Para não acontecer isso, só se você reverter isso através de um processo lá, né, através de um recurso, tá? Ou outras situações, tipo irregularidade nessa infração, né, no preenchimento dessa infração, tá? Se ela for média ou leve, ela é revertida em uma penalidade menor. Eu vou explicar já já, tá bem? Então, da infração de trânsito, põe uma setinha, nasce a penalidade. E quais são as penalidades? Olha elas aí embaixo, ó. Vamos primeiro lá em cima no texto, ó. A penalidade de trânsito é uma punição administrativa aplicada a quem infringe a lei de trânsito, ou seja, você quebrou a regra. A autoridade de trânsito é responsável por aplicar a penalidade. Quem que é a autoridade de trânsito? A autoridade de trânsito, pessoal, é um servidor, né? Vamos colocar assim, nomeado ou concursado, né, que representa um órgão, tá bem? Um órgão público. Por exemplo, o Detran é uma autoridade de trânsito. Obviamente que o Detran não fala por ele, mas sim pelas pessoas ali responsáveis, né, que estão ali acima, tá bem? Então ali seria as autoridades de trânsito, o órgão público. Diferente, né, é, o agente de trânsito. O agente de trânsito seria um servidor público mesmo, um policial. Aí seria o agente de trânsito, tá? Então não é o agente de trânsito, não é o policial, né? Não é aquele que te aborda numa fiscalização e preenche o auto de infração que vai te dar a multa, não. Ele vai relatar o fato, preencher todo o procedimento, né? E vai encaminhar isso para onde? Para a autoridade de trânsito, tá bem? Que teria assim, um gestor responsável, né? O EDETRAN, por exemplo, é uma autoridade de trânsito, um órgão público, tá? Então, olha lá, ó. A penalidade de trânsito é uma punição administrativa aplicada a quem infringe a lei de trânsito. A autoridade de trânsito é responsável por aplicar a penalidade. Aí muita gente confunde autoridade com agente, né? O policial não é a autoridade de trânsito. O policial é um agente de trânsito, tá bem? A autoridade de trânsito é o órgão ao qual ele, né, presta ali o serviço, através de concurso, né, como for. Entenderam? Então, cuidado, não vai misturar isso não. A autoridade de trânsito, pensa assim, é o órgão, e o agente de trânsito é, né, o servidor, tá bem? Quais são as penalidades? Primeira, a advertência por escrito. Isso é uma penalidade, tá? É a mais branda delas, tá bem? Nós vamos explicar isso na próxima matéria, direitinho o que significa. Depois eu tenho a multa, né? A multa é a mais conhecida de todas, mas também é uma penalidade. E aí, lembra da pontuação? Pois é, se você for somar uma quantidade aí, você vai ter a suspensão do direito de dirigir, nós vamos falar isso no próximo módulo, né? Cassação, essa aqui seria uma das piores, né? Vamos falar de jeito em questão de documento para o motorista, que seria a cassação da CNH ou da permissão para dirigir, que seria, vamos supor, deletada aí do sistema, né? Você teria que estar começando tudo de novo. Frequência obrigatória em curso de reciclagem. Geralmente ocorre aí depois de uma suspensão também. Então, essas são as penalidades. Professor, eu tenho que decorar uma por uma? Vou dar uma dica já já, tá? Que vai te auxiliar bastante e você não vai precisar decorar, não, tá bem?
Então, ó, advertência por escrito, multa, suspensão do direito de dirigir, cassação da CNH ou da permissão de dirigir e frequência obrigatória em curso de reciclagem. Apresentei para vocês as penalidades. Beleza, professor. Vamos para a próxima aqui. Olha só. Lembra que da infração de trânsito nasce a penalidade. Da infração de trânsito nasce a medida administrativa. Então, as penalidades, você já entendeu como que funciona e até quem aplica. E já viu cada uma delas aí, já te apresentei, né? Vamos assim por enquanto. Por enquanto, só preciso que você saiba disso. Segundo slide. Vamos lá, terceiro, né? Slide aqui, vamos lá. Olha só aqui agora. Medidas administrativas. Pessoal, recapitulando. Primeira coisa, infração de trânsito. Da infração nasce quem? A penalidade, que seria uma sanção, né? Algo que eu vou ter que cumprir ali, eu pagar, né? Medida administrativa, setinha por outro lado, né? Agora sim, a medida administrativa que também advém, tá? Da infração, mas nem sempre, depende da infração, tá? Nem sempre tem medida administrativa, tá? Depende da infração. A penalidade é fato, né? A medida administrativa vai depender da circunstância, tá bem? Vamos lá entender o que é uma medida administrativa. Eu costumo falar que a medida administrativa é meio que um serviço que gera, né? Olha só, medidas administrativas são ações tomadas por agente de trânsito. Aí, não é autoridade, são os agentes. Aqui um policial aí, né? Um agente de trânsito, que é um agente do Detran, ó. Autoridade Detran, agente de trânsito, o servidor lá, ó. Então, ó, são medidas administrativas, ou seja, funcionais ali no momento, né? São ações, ó, ações, né? Ou seja, advém dele, né? Tomadas por agente de trânsito para garantir a segurança e a ordem no trânsito. Agora sim, parte do agente de trânsito essa situação. Então é quando ele vai fazer o quê? Te abordar em uma fiscalização, né? E ali vai seguir todo um rito, todo um cronograma, certo? Então isso é a medida administrativa. Professor, vamos ler aqui, quais são essas medidas administrativas? Olha lá. Medidas administrativas são ações tomadas por agente de trânsito para garantir a segurança e a ordem. Beleza. E quais são elas? Tipos de medidas administrativas. Retenção do veículo. Olha isso, o policial deve, né, provavelmente, pip, pip, dois civos breves, né, levantou o braço e então o carro parou. Isso aí é uma retenção do veículo, vou falar mais a fundo depois. Remoção do veículo, possivelmente o motorista não conseguiu resolver a questão ali, né, o veículo estava irregular, ele foi encaminhado ali, né, o órgão responsável, que seria a remoção dele. Recolhimento do documento de habilitação, tanto o recolhimento da CNH como da provisória, se ela tiver em período provisório, né, ou se ela já se for definitiva, vai recolher esse documento de habilitação, tá bem? O documento de habilitação é um só, né? Muita gente pensa, provisório é um documento, a CNH é outro. Na verdade, é um documento só que está vivendo períodos, né? Momento provisório e depois definitivo. Então, recolhimento do documento de habilitação. Transbordo de carga. Se o veículo tiver com carga excedente, né, ele vai ser paralisado ali para poder tirar esse excesso e tal. E realização de teste, né? Esses testes são dosagem de álcool, tá bem? O bafômetro que eles falam. Então, isso aí são medidas administrativas. Agora, o pulo do gato, tá bem? Já vou dar o pulo do gato para você nunca mais ter problema aí com questão de matéria de infrações e penalidades. Vamos lá, recapitulando. Primeira coisa que eu preciso entender, o que é infração de trânsito, não é? Você já entendeu, que é um desrespeito à regra. Da infração de trânsito nasce quem? A penalidade, que é uma sanção que eu vou ter que cumprir. Para você não sofrer uma penalidade, só se você conseguir reverter ela através de uma ação ali, né, de um recurso, ou se ela for inconsistente e irregular, né? Então tá ali, seria penalidade seria, né, o que eu tenho que pagar, e vocês viram lá. Da infração de trânsito nasce o quê? A medida administrativa também. Beleza, professor, né? Que são situações que aí no caso é o agente de trânsito que vai tomar aí certas condutas para a coisa acontecer, não é? Sim. Agora, olha esse próximo gráfico para você nunca mais errar. Veja bem. Olha aqui. Infração de trânsito, tá? Tudo nasce lá em cima, ó. Infração de trânsito. Da infração de trânsito nasce a penalidade. Aqui embaixo eu tenho todas, ó. Advertência, multa, suspensão, cassação da CNH, PPD, né? Frequência obrigatória em curso de reciclagem. Da infração nasce a medida administrativa, retenção, remoção, recolhimento de documento de habilitação, transbordo e realização de testes, né? Que é aquele do bafômetro. Olha só, pessoal. Com esse quadrinho aqui, agora você consegue perceber. Se começa com a letra R de rato, ó, R de rato, ou T de tatu, ó, né, vai ser considerado o quê? Medida administrativa. Se não começar com a letra R e nem com a letra T, olha aqui do outro lado, ó. Advertência, multa, suspensão, cassação, frequência, nada disso começa com a letra R de rato e nem com T de tatu, professor. Então vai ser o quê? Penalidade. Tá vendo? Ó? O que começar com R de rato e T de tatu, tu lembra? Medida administrativa. O que não começar com a letra R nem com a letra T de tatu vai ser o quê? Penalidade, não é?
Então, olha só, você já entendeu o que que é uma infração de trânsito, você já entendeu que da infração de trânsito, né, vai nascer a penalidade, você já entendeu que da infração de trânsito pode nascer a medida administrativa. Separamos o joio do trigo, né? O que é penalidade do que é medida administrativa. Dei a dica chave de ouro para você. Medida administrativa começa com a letra R de rato ou T de tatu, né? E o que não começar com essas letras R e T vai ser o quê? Penalidade. Entenderam até aqui? Se você entendeu até aqui, vamos responder agora algumas questões para saber se eu vou ter dificuldade ou não. Olha só, vamos lá. Essa aqui são questões são questões do Detran, tá? Olha só, vamos ver. De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, CTB, qual a penalidade? Então tem que ser alguma coisa que não começa com R nem com T. Aplicada ao condutor que avança o sinal vermelho do semáforo. Eu quero saber a penalidade. Olha a letra A. Infração média com remoção e 4 pontos na CH. Remoção é uma penalidade? Aí você fala assim: não, professor, começa com a letra R, então remoção é uma medida administrativa. Aqui está perguntando o quê? Penalidade. Então a letra A não é. B. Infração grave com recolhimento e 5 pontos na CNH. Recolhimento é penalidade, pessoal? Não, pessoal, começa com a letra R, então vai ser o quê? Medida administrativa. Então essa também não é, né? Letra C. Infração gravíssima com multa. Multa é uma penalidade, pessoal. E 7 pontos na CNH. Beleza, ó. Multa é uma penalidade. Lembra lá? Não começa com a letra R e nem com a letra T, então é uma penalidade. Aqui embaixo, infração média. Aqui embaixo só comentou que era uma infração, mas o que veio citando mesmo a penalidade foi a letra C. Então, tamo aí. Resposta da prova, letra C de casa. Tá vendo? Vamos embaixo. De acordo com o Código Transbrasileiro, qual a medida administrativa agora? Aí você já entendeu, a medida administrativa é aquilo que começa com a letra R e com a letra T, aplicada ao condutor que conduz veículos sem utilizar cinto de segurança. Tá vendo esse tanto de coisa aqui, né? Perguntando desse tamanho, vou me preocupar isso aqui, ó, medida administrativa. Vamos lá, tem que ter R ou T na resposta. Letra A, multa no valor de tá e pontos na carteira. Pessoal, multa é uma penalidade. Suspensão do direito de dirigir por 30 dias. Suspensão do direito de dirigir é uma penalidade. Nós estamos procurando o quê? Medida administrativa. Retenção do veículo, ó, começa com R, né? Retenção do veículo até a colocação do cinto pelo condutor ou passageiro, né? E a advertência por escrito também é uma penalidade, tá vendo? Ó? Coloquei em vermelho todas as respostas para facilitar seu raciocínio aí, ó, né? Tá vendo? Ó? Retenção do veículo é justamente a medida administrativa. Aí, então, não ficou difícil. A última. Conforme o Código Trans Brasileiro, né, o CTB, a ser flagrado, né, dirigindo sem possuir carteira nacional de habilitação, né, a pessoa não tem. O condutor será sujeito a qual penalidade e medida administrativa? Vamos lá. Letra A, multa e retenção do veículo. Olha só, tem uma penalidade e uma medida administrativa. B, retenção do veículo. Aqui eu só tenho uma medida administrativa. C, multa. Aqui só tem uma medida, aqui só tem uma penalidade, né? Suspensão do direito de dirigir e retenção da CNH. Primeiro que suspensão do direito de dirigir só é aplicada para quem é habilitado. Retenção da CNH não se retém CNH, recolhe, né? Então também nada a ver. Tá vendo, ó? Letra A, ó, multa, que é uma penalidade, e retenção do veículo, que começa com a letra R e é uma medida administrativa. Tá vendo que legal? Essa dica foi fundamental. E as questões do Detran são muitas, assim 90% é relacionado dessa maneira, tá bem? Se você entendeu o que que é uma infração de trânsito, se você conseguiu entender o que que é a penalidade da medida administrativa, você consegue responder as questões, né, tranquilamente, tá bem? Lógico que o conteúdo não termina aqui. Nos próximos módulos vocês vão ver quais são as penalidades, nós vamos falar uma por uma. Depois vocês vão ver quais são as medidas administrativas, vamos falar uma por uma. Vão fechar todo o conhecimento e depois vocês vão conseguir entender direitinho em qualquer circunstância, inclusive se é gravíssima, grave, média ou leve, tá bem? Bom, pessoal, rapidinho, né? Passamos aí rapidinho a questão do conteúdo. Se você ficou com alguma dúvida, volta o vídeo lá, né? Assista ele mais uma vez, duas, três, se for necessário, tá bem? E aí tá o QR Code que eu prometi no começo da aula, tá? Você que está acompanhando o professor João, tá? Pelo canal do YouTube, que é o CNH-ON, convido você, printa essa tela, depois você entra nesse QR Code aqui, tá bem? E vai baixar nosso aplicativo lá, bem tranquilo, ele é bem explicativo, facinho. Baixou o aplicativo?
Você tem lá material de apoio que você consegue imprimir a apostila gratuitamente. Você tem como assistir os vídeos e outros vídeos mais, tá bem? Sobre conteúdo para tirar a carteira de habilitação. E a cereja do bolo, pessoal, os simulados. Igualzinho esse aqui que você viu agora, vários simulados, né? Tudo com questões do Detran do Tocantins. Pessoal, é fundamental que você clique naquela barrinha verde do aplicativo e solicite, né, o seu simulado. O preço é acessível, cabe no bolso de todo mundo, tá bem? Pessoal, muito obrigado pela essa aula, né? Mais uma aula finalizada com sucesso e até o próximo módulo, né? Continuação desse conteúdo, que nós vamos falar sobre penalidades e medidas administrativas, tá bem? Até a próxima aula. Fiquem todos com Deus.